O transporte motorizado é essencial para diversas dimensões da vida humana, entre trabalho, lazer ou outras necessidades do dia a dia. Por essa razão, ruas e rodovias dominam a paisagem das cidades e do campo em todo o mundo. Eu utilizo como meio de transporte motocicleta. Às vezes ônibus, utilizo táxi, na maioria das vezes moto e esporadicamente carro. Saio da minha casa, moro na região, em fazer algumas coisas aqui e estou retornando. Voltando para o trabalho. Eu tenho que vir para a aula, 6 horas da manhã. Apesar da utilidade, o grande uso de veículos motorizados gera uma estatística assombrosa. Todos os anos, 1.300.000 pessoas morrem no trânsito em todo o mundo. No Brasil, são 45.000 mortos anualmente. Outras vítimas sobrevivem, porém, com lesões e sequelas para toda a vida. Além do custo humano e dramas familiares, há ônus financeiros significativos para os governos e a sociedade. Continue assistindo e descubra como evitar entrar nesta triste estatística, protegendo você, seus familiares e as pessoas ao seu redor. A direção preventiva, ela consiste em prever e prevenir as situações perigosas que podem gerar acidentes. Prever situações como avanço de semáforo, de parada obrigatória, que podem gerar uma situação complicada no trânsito. E prevenir seria a parte que a gente faz antes de sair com o veículo, que é conferir a calibragem dos pneus, o estado de conservação dos pneus, a comunicação do carro, as luzes, se está tudo em dia. Isso favorece na prevenção de acidentes. Ou seja, como que eu posso conduzir um veículo de forma a prevenir, evitar que ocorram situações de risco? Então, essa é a lógica da direção preventiva, que engloba uma série de instruções e forma de manuseio do veículo para a gente evitar que sequer aconteçam situações de risco. Há vários fatores relacionados aos acidentes no trânsito, como a situação das estradas e as condições climáticas. Porém, há dois fatores que se sobrepõem aos demais e eles estão ligados ao comportamento dos motoristas. O principal fator de risco relacionado a mortes no trânsito é a alta velocidade. É simples, quanto mais rápido, mais difícil é conseguir uma manobra corretiva e mais grave será um possível acidente. Em seguida, o fator uso de bebidas alcoólicas, que piora o tempo de reação do condutor e aumenta a chance de acidentes. Os dois fatores, combinados, estão presentes em 65% das mortes no trânsito no Brasil. Que quer dizer imprudência, imperícia e negligência. Tem situações que o condutor ele comete erros sabendo que ele está cometendo. Em outras situações, ele comete pelo desconhecimento. É o que a gente chama de imperícia. O condutor ele não é capaz de conduzir aquele veículo de maneira correta, de maneira segura, por ou não conhecer as leis ou por não conhecer o próprio veículo em que ele está conduzindo. E a negligência é principalmente quanto à manutenção do veículo. Ele deixa de conferir os itens obrigatórios, os equipamentos, a parte legal para a circulação do veículo. Assim, para a sua segurança e de todos os que o cercam, é essencial seguir as regras de trânsito e adotar os 5 elementos da direção preventiva: conhecimento das leis, trajeto e veículo. Atenção às condições físicas do condutor, do veículo e meteorológicas. Previsão de situações de risco a curto e a longo prazos, decisão de agir no momento certo e, por fim, habilidade na operação do veículo. Agora vamos falar de várias dicas e atitudes que você pode tomar para prevenir acidentes. As colisões ou batidas entre veículos respondem por boa parte dos acidentes e fatalidades no trânsito. Por isso, fique bem atento a situações potencialmente perigosas, como animais na pista, pedestres, cruzamentos e ultrapassagens. Outros cuidados: mantenha uma distância segura em relação aos veículos à frente. Ao ultrapassar, tome cuidado e certifique-se de que tem potência suficiente para completar a manobra com segurança.
Não dificulte a ultrapassagem de outros veículos e, se necessário, reduza a velocidade. Não ultrapasse em locais proibidos em qualquer hipótese. O sistema de freios é, de longe, o item de segurança mais importante e deve ser regulado periodicamente por profissionais habilitados. Por isso, sempre que for iniciar um trajeto, verifique luzes de freio, nível do fluido, estado de discos e pastilhas e se não há manchas no chão onde o veículo ficou estacionado, o que indica vazamentos. Por fim, evite frear após iniciar a curva, pois diminui a aderência do carro. O freio é um dos elementos mais importantes do automóvel, obviamente, porque é ele que vai fazer com que você reduza a velocidade, com que você tire a aceleração que o veículo está em uma situação em que você precisa parar para evitar uma colisão. Porém, o uso do freio, ele também necessita de uma certa destreza. O que significa isso? Bom, os veículos mais antigos, se você simplesmente se deparar com uma situação que você precisa frear e você pisar no freio, digamos, indiscriminadamente, a chance de você não parar é muito grande. Então, quando eu falo que tem que ter certa destreza, é porque você tem que saber, inclusive, frear. Sempre verifique os pneus, se o desgaste está transversal, se está careca ou se apresenta cortes ou bolhas. Todos esses sinais indicam algum problema. Certifique-se também de que as dimensões e a calibragem estão de acordo com o veículo em questão e o peso transportado, e mantenha os pneus calibrados. Você sabia que o simples uso do cinto de segurança diminui o risco de morte em até 75%? Um ponto que precisa ficar claro é que o cinto também é estritamente necessário no banco de trás. Uma pessoa sem cinto, além de não estar ela mesma segura, coloca em risco os ocupantes dos bancos da frente, possivelmente agravando os acidentes. Para você ter uma ideia, em caso de batida a 70 km por hora, um adulto sentado no banco traseiro irá colidir com o condutor ou carona do banco da frente com uma força de mais de 5 toneladas, comparável ao peso de um elefante. Algumas observações importantes. Outros itens como airbag não dispensam cinto. O cinto deve ser usado com a faixa transversal sobre o peito e a faixa inferior abaixo do abdômen. Gestantes também devem usar. Crianças com até 10 anos devem ir sempre no banco traseiro e, se for o caso, tendo altura menor do que 1,45 m em cadeiras apropriadas. Frio, calor, vento, chuva, granizo e neblina afetam diretamente a capacidade de percepção do motorista e podem deixar as vias comprometidas. Em condições adversas, o motorista deve imediatamente adaptar seu estilo de dirigir, diminuindo a velocidade e redobrando a atenção. Se necessário, estacionar em local seguro e aguardar as condições melhorarem. Uma luz forte direta pode causar ofuscamento na visão por alguns momentos. Utilize quebra-sol e óculos escuros se for de dia e fique mais atento ao dirigir de noite, pois a pupila pode levar até 7 segundos para se recuperar de um farol alto. Atenção! Os faróis também servem para você ser visto, por isso, em rodovias a luz baixa é recomendável mesmo de dia para carros e obrigatória para motocicletas. Não dirija com faróis com defeito. Use farol alto apenas em vias que não possuem iluminação. O veículo deve estar em ótimo estado. Além disso, o condutor também precisa de condições físicas e mentais adequadas. Fadiga, sono, estresse, má alimentação, ingestão de substâncias tóxicas e remédios
podem impactar de maneira significativa o desempenho do condutor. Algumas dicas: evite alimentos pesados, não fique sem comer por longos períodos de tempo. Em caso de grandes trajetos, faça um bom planejamento dos intervalos de sono. Não use substâncias energéticas para vencer o sono, pois mesmo acordado, sua atenção estará comprometida. Cuidado com o uso de remédios que podem afetar a capacidade de dirigir. Por último, faça sempre uma checagem geral no veículo. Itens como desembaçadores, água do limpador de para-brisas e óleo podem fazer a diferença. Conferir a calibragem dos pneus, o estado de conservação dos pneus, a comunicação do carro, as luzes, se está tudo em dia. Isso favorece na prevenção de acidentes. A maioria esmagadora dos acidentes acontecem por imprudência, por desrespeitos às regras de regulamentação da via. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Indiferente de motorista profissional, de carro de passeio, motociclista ou pedestre. Todos nós temos um objetivo: uma vida saudável, para voltarmos para as nossas casas, encontrarmos as nossas famílias. Viu como a segurança no trânsito se dá com um conjunto de fatores? São atitudes simples que salvam a sua vida, de seus familiares e de todos ao redor. Pare e reflita. Adotar uma direção preventiva não só traz segurança, como é um ato de cidadania, de responsabilidade e de amor à vida. Caso queira aprofundar neste e em outros assuntos, procure os cursos do SEST Senat. Boa direção e até a próxima!